Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. É com imensa alegria que eu quero dividir com vocês hoje uma aulinha que eu preparei para vocês para ter uma certa conscientização do papel da nutrição na nossa vida, tá? Então eu quero falar com vocês de uma maneira bem tranquila, bem informal, com uma linguagem bem fácil, que todos possam compreender e ter um pouquinho da visão que eu tenho a respeito da alimentação, dos nutrientes, da alimentação em geral, das escolhas que eu faço hoje para minha vida. E é o que eu quero compartilhar com vocês. Então, gente, eu sou uma pessoa apaixonada pelo corpo humano, porque o nosso corpo humano, ele é fascinante, é uma máquina perfeita. E assim, eu não sei se algum dia o homem vai conseguir construir algo tão perfeito quanto o corpo humano. Desde o momento da nossa concepção até o último suspiro de nossas vidas, nós somos um conglomerado de células, as mais diversas células que vão se juntando e vão exercendo suas funções, formando tecidos, né? Nós vamos ter tecido ósseo, tecido muscular, tecido nervoso, vários outros tipos de tecidos. Cada tecido vai ter células específicas trabalhando 24 horas por dia, todos os dias. Parem para pensar nisso. Vocês já pensaram nisso? Desde o momento da concepção, que eu acho um momento incrível também da vida, né? O surgimento da vida ali, onde duas células se encontram, se fundem e começa a complexidade que é o nosso corpo. Pensem que cada órgão que nós temos desempenha papéis de uma maneira incrível. Olha o nosso cérebro, o nosso coração, o nosso sistema endócrino, tudo em nós é perfeito, a digestão. Então, as nossas células estão constantemente trabalhando, incessantemente, né? E elas vão terminando o seu tempo de vida útil e vai surgindo novas células. E assim se dá a vida, até o nosso último suspiro. Não é fantástico? Vocês também não concordam comigo que isso é maravilhoso? Gente, e para fazer isso, veja bem, a gente não depende da nossa vontade. O nosso corpo está funcionando, nossas células estão funcionando o tempo todo, sem a gente queira a gente ou não, sem a gente parar para pensar ou dar algum comando. Nós temos uma responsabilidade, um compromisso com essas células. Qual é? É de fornecer aquilo que elas precisam para fazer o trabalho delas. E o que essas células precisam? Elas precisam de água e elas precisam de nutrientes. E também a maioria delas vai precisar de oxigênio. Algumas não, outras mais, outras menos. Mas enfim, nós precisamos fornecer água e nutrientes. Isso vai fazer total diferença no desempenho dessas células. Vocês já pararam para pensar, mais uma reflexão que eu quero trazer para vocês, que as nossas células, elas estão trabalhando de uma maneira beirando a perfeição o tempo todo. Eles estão o tempo todo, nossas células, tentando equilibrar para que elas possam trabalhar em harmonia. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês entram em calor, ou tem uma febre, ou começam a passar muito calor, aumenta a temperatura do seu corpo. O que acontece? As células automaticamente começam a trabalhar de uma maneira muito inteligente para refrescar o seu corpo, resfriar o seu corpo, né? Fazendo com que você sue, você vai começar a eliminar a água de uma maneira que tente refrescar aí a temperatura do seu corpo. Isso não é incrível? E assim como isso, qualquer desequilíbrio que vai causando no nosso organismo, as nossas células têm, cada com a sua função, né? Cada tecido, cada órgão vai estar ali tentando reequilibrar a harmonia para eles poderem estar trabalhando e funcionando harmoniosamente. Então, nós podemos optar em nossas vidas ou facilitar o trabalho dessas células, né, que reflete na nossa qualidade de vida, ou dificultar, o que vai refletir provavelmente em doenças. É claro que os fatores de doenças não dependem só, existem fatores internos, por exemplo, algumas alterações genéticas, né, a gente sabe que, mas não vou entrar nesses detalhes. Eu quero falar naquilo que nós temos responsabilidade. E nós temos responsabilidade sobre a nossa saúde, nosso bem-estar, nossa qualidade de vida, né? Então, a nível celular, eu quero que vocês tenham essa percepção. A tua célula está trabalhando o tempo todo, independente se você quer ou não, independente se você está ajudando ela a trabalhar bem ou não, né? A consequência quando a gente não ajuda muito, não favorece o trabalho das nossas células, é a longo prazo aparecer problemas. Então, quando você, por exemplo, tem um consumo muito grande de sal, de sódio, né, ou de açúcares, vamos falar que esse é um problema bem comum. O que acontece? A célula vai lá, eles estão lá constantemente, então libera insulina agora, vamos lá, agora baixou demais, libera o glucagon e vai lá, é um trabalho
assim, maravilhoso, impressionante. Mas se você começa a abusar muito do açúcar, tua glicemia está elevada por algum motivo, por muito tempo, o que acontece? Lá dentro, você aqui fora, bonitinho, não sente nada, você não vai perceber nada. Mas lá dentro do teu organismo os danos estão sendo causados. E quando você ficar sabendo desses danos, muitas vezes já passou o tempo que você poderia ter tomado uma providência para evitar danos maiores. Né? Então é a mesma coisa, por exemplo, colesterol, triglicerídeo. Eu gosto de trazer essa consciência para todos os meus clientes. Colesterol, triglicerídeo não dói. Se algum de vocês que estão assistindo agora essa aula tiver os seus exames, o colesterol, o triglicerídeo elevado, eu tenho certeza, você não tem nenhum mal-estar por causa disso. Você pode ir lá comer uma costelinha, uma linguicinha, uma picanha bem gordurosinha e você não vai passar mal, você não vai ter nada, nenhum sintoma. Mas o dano está sendo feito a nível celular, a nível arterial. E quando aparecer esse dano, quando essa aterosclerose aparecer, essa placa, aí já está bem avançado, já está bem complicado. Mas eu estou trazendo todas as informações para vocês, compartilhando com vocês essas informações, porque eu quero que vocês tenham consciência do que vocês estão botando para dentro do organismo de vocês. Por quê? Porque não sou eu que escolho, né? Não é seu vizinho, não é sua mãe, não é seu pai, não é ninguém. É você o responsável por escolher o que você quer comer, o que você quer beber, certo? Então vamos lá, gente. Para a gente ter uma boa saúde, disposição, bem-estar, estar dentro de um peso adequado que a gente se sinta bem. O peso adequado é o peso que a gente se sente bem, né? Não interessa se é o peso que a mídia diz que tem que ter. Não, é o peso, aquele peso que você olha no espelho e ok. É aquele peso que se você for pra praia, tá tudo bem. Colocar uma roupa mais curta, um shorts, uma blusa, um biquíni até, uma sunga, né? Tá tudo tranquilo. A questão é você se sentir bem e o teu corpo está em equilíbrio, está funcionando em harmonia. Então, essas escolhas vão definir, né, como o seu corpo vai estar respondendo. Se você tem muito cansaço, anda muito estressado, ansioso, tudo isso pode refletir na sua alimentação. Então, eu quero sugerir para vocês, eu quero que vocês comecem a criar o nosso trabalho a partir de hoje vai ser o quê? Trabalhar para que vocês façam as melhores escolhas nutricionais para o organismo de vocês. Então, quando você fornece uma boa quantidade de carboidrato, de proteína, de lipídio, de vitaminas, de minerais e de várias outras substâncias bioativas importantes para o funcionamento dessas células que a gente está conversando, você vai ter uma outra qualidade de vida. Você vai ter um dia a dia na sua rotina muito menos cansaço, muito mais disposição. Vai ficar muito mais fácil você ter um controle do seu peso, tá? E não por isso nós estamos falando que você vai ter que restringir, deixar de comer alguma coisa, nunca mais poder comer aquele alimento lá que não é daqueles mais saudáveis. A gente pode de vez em quando dar uma escorregada, não tem problema. O problema é quando cai na rotina, é no seu dia a dia. Esse é o grande problema. Então, o que eu sugiro para vocês tenham uma rotina, estabeleçam uma rotina saudável. A comida que vocês comem, o que vocês escolhem comer, tem que ser prazeroso? É claro, ninguém quer mandar vocês comerem comida que vocês não gostam, mas tem que ser nutritiva. Eu quero que vocês olhem para o alimento e perguntem, esse alimento, além de ser gostoso, o que ele me oferece? Se a resposta para ele só é gostoso e não oferece mais nada de bom, então é um alimento que você tem que evitar no seu dia a dia. Deixar ele para um momento esporádico, certo? Então, por exemplo, vamos lá, um bombom, um bolo de chocolate, um doce, um brigadeiro. Nossa, ele é muito gostoso. Eu como ele e fico super, tem uma sensação de prazer, de alegria, né? Dá aquela coisa assim, ok. Mas o que mais que ele traz de bom? É só açúcar. Então, e só açúcar, quando eu consumo muito açúcar, vai me trazer problema. Então, esse alimento eu vou comer, eu não vou deixar de comer ele, mas não vou comer ele no meu dia a dia. Ele vai fazer parte de alguns momentos, de algumas situações. Agora, se eu olho, por exemplo, para uma salada de fruta, vamos combinar assim, uma salada de fruta, para não falar de uma fruta específica. Uma salada de fruta, eu olho para lá, é gostoso, eu gosto, as frutas que tem dentro dessa salada de fruta são frutas que eu gosto. E o que mais que ele me oferece? Poxa, ele vai me oferecer fibras, vai me oferecer antioxidante, vai me oferecer várias vitaminas, minerais. Olha só, eu estou mandando um monte de nutrientes para o meu corpo, para as minhas células trabalharem e funcionarem cada vez melhor.
Isso não é incrível, gente? Então, quando você começa a olhar para o alimento com esse outro olhar do que o alimento pode fazer para você, do que esses nutrientes vão causar, o impacto que eles trazem, muitas vezes, maioria das vezes, é de uma maneira silenciosa, mas vocês vão sentir a diferença. Para quem não tem uma alimentação saudável ainda, né, quando muda, sente uma diferença muito rápida. Para quem já tem uma alimentação bacana, mas escorrega muito, pisa aí na bola com uma certa frequência, também vai perceber, com o passar do tempo, que você vai perceber, poxa, não é que eu tô sentindo mais disposto? E é uma questão de hábito, gente, né? É que nem a água. A água é muito importante a gente estar tomando água, porque o nosso corpo inteiro precisa muito de água para estar funcionando, né? Todas as nossas células. Então, ter uma hidratação correta, isso vai ajudar com que vocês tenham até uma pele bacana, tá? Que vocês tenham uma mais disposição, que vocês se sintam bem. Então é importante que vocês façam sempre uma boa hidratação. E é água que eu estou falando. Não é suco, não é refrigerante de jeito nenhum, menos ainda, né? Nem que seja zero, é água. A gente precisa de água, tá certo? Bom, o que mais eu quero compartilhar com vocês aqui é que ao longo agora dessa semana nós vamos começar, nós temos muitas informações para estar compartilhando com vocês. E eu não quero trazer tudo de uma vez só, porque senão a gente não consegue nem assimilar, né? Então, hoje, se vocês puderem processar aquilo que nós estamos conversando agora aqui, a importância da decisão que vocês vão tomar perante cada escolha alimentar que vocês ingerem. Isso para mim já é de grande valia, já vai ajudar vocês começarem a criar uma consciência nas escolhas alimentares de vocês, tá certo? Eu vou ficar aqui para qualquer disposição, para qualquer dúvida, estou à disposição, entrem em contato e vai ser um prazer estar com vocês nessa jornada.